o Evangelho de Marcos, e o nosso tema hoje é enfrentando a rejeição. E o texto básico é Marcos 1, de 1 a 6. Eu quero ler. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Muito bem. O texto começa no capítulo 6, dizendo assim, 6:1. Tendo saído dali, seria o caso de perguntar, dali, bom, de onde? Possivelmente de Cafarnaum. Se voltarmos um pouquinho, no último texto que nós examinamos, foi no capítulo 5, o verso 21 do capítulo 5 diz assim: tendo Jesus voltado de barco. De onde foi que Jesus voltou de barco? Jesus voltou de Gadara, região dos Gadarenos, e o texto diz que ele voltou, atravessou o mar. E para nós termos uma ideia disso, nós vamos ver novamente os slides 1 e 2, que vão ser projetados aqui, para que nós tenhamos uma ideia do que foi que aconteceu naquela ocasião. Assim que estiver ali, vocês me avisem. Bom, então está aqui. Jesus saiu aqui da terra dos Gadarenos, atravessou e possivelmente veio aqui a Cafarnaum, porque era o lugar onde ele concentrou-se mais tempo. E ele ensinava à beira-mar, e é ali que ele estava. Não precisa mexer no mapa não, pode deixar o mapa ali. O texto diz que tendo Jesus saído dali, Jesus foi para a sua terra. Onde é a sua terra? Sua terra era Nazaré. Não foi onde ele nasceu, mas foi o lugar onde ele foi criado. E um dos textos que vamos ler vai mostrar isso. Então, veja, ele saiu daqui de Gadara, foi para Cafarnaum, e de lá ele veio para Nazaré, onde ele foi criado. E acho que pode fechar os slides, tanto um como o 2, porque vão ficar do mesmo tamanho. O texto diz também que os seus discípulos o acompanharam. Seriam apenas os 12? Não sei. Mas o texto só diz isso. E os seus discípulos os acompanharam. Podiam ser os 12 ou podiam ser outros discípulos além dos 12. Verso 2, Marcos 6, 2a. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Qual sinagoga? A de Nazaré. E nós temos mais informações sobre isso, mais detalhes sobre o que aconteceu ali na sinagoga, em Lucas, capítulo 4, 16 a 22. Eu só quero dizer para vocês, como sempre estamos fazendo, só os textos principais vão ser projetados aqui, ou seja, só os textos de Marcos. Nenhuma outra citação vai ser projetada aqui. Então, você fará bem se prestar bastante atenção,
Ou se quiser acompanhar, pode fazê-lo. Lucas 4, a partir do verso 16. O texto diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Isso nos faz saber que Jesus sempre ia à sinagoga. Eu já disse aqui, volto a repetir, o que era a sinagoga. Toda cidade que não a cidade de Jerusalém, em Jerusalém o povo se reunia no templo. Mas nas outras cidades onde o templo não estava, naturalmente, ele não era... Voltou chave. Era estável, ficava num lugar só. As outras cidades, as pessoas se reuniam nas sinagogas. Havia períodos do ano em que o povo saía das suas cidades e ia para Jerusalém. Eram as principais festas que ocorriam ali e o povo para lá se dirigia. Fora isso, o povo se reunia nas sinagogas. O que eram sinagogas? Eram como uma igreja onde os judeus se reuniam para estudar a lei e algo semelhante ao que se faz hoje numa igreja, guardadas as devidas proporções. Então, eu vou ler novamente o verso 16 de Lucas 4. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Na realidade, não era um livro, era um rolo, porque os escritos do Velho Testamento eram todos em rolo, inclusive do Novo Testamento durante muito tempo. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus está lendo um texto a seu respeito, onde Isaías, no capítulo 61, versos 1 e 2, diz essas coisas. E o texto diz: tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Ou seja, o texto da profecia de Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2, estava se cumprindo naquele dia, quando Jesus abriu o livro do profeta Isaías e leu esse texto. Se cumpriu nele porque ele estava ali presente. E ele tinha vindo para exercer o seu ministério, que era caracterizado da seguinte forma: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, depois de Jesus dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir, todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. Isso significa que Jesus não falou só isso, mas terá dito outras coisas. E perguntavam: não é este o filho de José? Marcos, no entanto, nos dá mais detalhes do que aconteceu que os outros não dão. A Bíblia é muito rica, e onde um conta um fato, o outro como um evangelho narra determinados fatos, nós encontramos em outros evangelhos mais detalhes que não foram mencionados naquele primeiro. Voltando para Marcos 6, 2b e verso 3. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada?
E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Então, vamos recapitular. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Bem, todos nós sabemos, mas as Escrituras nos ajudam a entender o que acontecia. Jesus sempre foi Deus, mas ele veio à terra como homem, e como homem ele viveu tudo aquilo que o ser humano vive, exceção feita ao pecado. Mas João Batista, precursor de Jesus, nos faz saber que algo muito importante. Ele, em João capítulo 3, versículos 31 e 34, ele diz assim: quem vem das alturas, é uma referência a Jesus, certamente está acima de todos. Quem vem da terra, é uma referência a ele, é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Inúmeras vezes Jesus disse que falava exatamente aquilo que ele ouviu do Pai. E dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aqui nós começamos a entrar num período em que Jesus é rejeitado pelos judeus. Eu estou me referindo a Marcos, mas a citação está em João 3. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certamente certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O que significa isso? Que Jesus tinha toda a plenitude de Deus na condição de homem. Eu e você, quando cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito. Quando somos batizados no Espírito, nós somos imersos no Espírito. Agora, Jesus tinha toda a plenitude de Deus. Ou seja, tudo que Deus conhece e sabe, foi manifesto na vida de Jesus. Por isso que tudo que ele fez, ele não fez como homem, mas fez como um homem cheio do Espírito, cheio de toda a plenitude de Deus. Então eles perguntaram: que sabedoria é essa que lhe foi dada? Então não é difícil entender porque ele tinha essa sabedoria. Algo semelhante já havia ocorrido em Cafarnaum, de onde Jesus tinha vindo antes de ir para Nazaré. Marcos 1, 21 e 22, nós vimos isso quando começamos o estudo no Evangelho de Marcos. O texto diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Que autoridade é essa? A autoridade de quem o deu, o enviou, e ele ministrou em nome do Pai. Ele não falou em seu nome, ele falou em nome do Pai. As palavras não eram suas, eram do Pai. E por isso ele tinha autoridade, porque o ensino não era dele na condição de homem, era do Pai. Ele só falava o que o Pai mandava ele falar, o que ele havia ouvido e o Pai havia dado para ele falar. Eles perguntaram também: então, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? O texto de Marcos 6, 5b diz que Jesus curou ali alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos.
E depois nós vamos ver por quê, mais adiante. Mas eles ficaram maravilhados com o pouco que Jesus fez ali. Eu repito, nós vamos ver daqui a pouco porque ele não pôde fazer mais ali. Mas eles disseram também, não é este o carpinteiro, filho de Maria? É interessante que Marcos não cita José, embora nós tenhamos visto que Lucas cita José. Não é esse filho de José? Mas por que razão eu não sei, Marcos não cita. Talvez porque José já não existisse, já tivesse morrido. Então ele não foi mencionado por Marcos. Mas o fato de Lucas dizer que ele era filho de José também não significa que ele estivesse vivo, né? Mas não é este o carpinteiro, filho de Maria? Pois bem, ele cita ele como carpinteiro. Isso significa que durante a sua vida, até iniciar o seu ministério, ele foi um carpinteiro. O texto diz, não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Nós sabemos então que Maria teve mais 4 filhos. Tiago, José, Judas e Simão. A Escritura diz que ela não conheceu José até que deu à luz ao seu filho primogênito. E esse conhecer significa conhecer intimamente, não é? Então, depois disso, ela teve 4 filhos homens e teve também outras irmãs, nós não sabemos o número delas, porque não é mencionado, apenas diz, as suas irmãs não vivem aqui entre nós. E o texto diz, e escandalizavam-se por causa dele. A Nova Tradução na linguagem hoje traduz assim, por isso ficaram desiludidos com ele. Na realidade, o escandalizar-se é como ele pode fazer um negócio desse? A gente não conhece ele, não sabemos o que ele sempre fez a vida toda aqui como carpinteiro, ele não estava entre nós, não agiu sempre como nós, e agora está fazendo essas coisas. É difícil imaginar o que eles tinham em mente quando o texto diz que eles se escandalizavam. Escandalizar-se significa vê-lo com incredulidade, vê-lo com ceticismo, com um coração endurecido. Ficavam maravilhados com o que ele estava fazendo, mas, com quem diz, não estamos entendendo nada. Eles não podiam ver que ele era realmente quem ele dizia ser. E ele não dizia isso bem tão ostensivamente, mas eles não conseguiam atinar para o fato de quem ele era. E que ele não poderia fazer o que fazia e dizer o que dizia com tanta propriedade. Os irmãos sabem que aos 12 anos ele estava entre os mestres da lei e todos ficavam admirados com a sabedoria que ele tinha. E agora não é diferente. Bom, Marcos 6:4. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado. Então foi isso que eles fizeram, desprezaram Jesus. Por que desprezaram Jesus? Porque é como alguém que você conhece da sua família, que você vê todos os dias, você conhece, e você normalmente não valoriza o que você tem na sua casa, na sua própria família. Você é capaz de valorizar o que é do outro, o que é de fora, uma pessoa que não é a que você conhece. No caso de nós, homens, isso acontece? Acontece. E por que acontece? Porque quando você lida com as pessoas de casa, você conhece as suas limitações, as suas fraquezas.
E não é o caso de Jesus. Mas o fato de eles conhecerem Jesus como homem e verem-no aparentemente como um ser humano, como outro qualquer, os levava a não ver nele nada além disso, não é? Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E aqui Jesus está dizendo de forma generalizada. Normalmente os profetas tiveram receptividade, acolhida por outros que não os da sua própria casa, que não as pessoas mais próximas, porque as pessoas têm o hábito de olhar e ver o ser humano. E o ser humano, eu repito, é falho. Repito, não é o caso de Jesus, mas é assim que as pessoas veem, porque não é o homem, é Deus no homem. E no caso de Jesus, ele tinha toda a plenitude de Deus, por isso fazia essas coisas também. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Mas Lucas nos dá mais informações sobre o que aconteceu depois de Jesus dizer essas coisas, ou quando Jesus estava dizendo essas coisas. Lucas 4, 23 e 24. Então Jesus disse: sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. Então era um desafio que estavam fazendo com Jesus, algo semelhante ao que disseram quando ele estava na cruz: se você é o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Em outras palavras, eles ouviram falar do que Jesus havia feito em Cafarnaum, de onde ele tinha vindo recentemente. E lá ele fez milagres, prodígios, como nós já vimos aqui. E parece que ele não fez tanta coisa assim lá em Nazaré. Então, Jesus disse: sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Esse é o dizer, é o que Jesus disse dentro do registro de Lucas. E Jesus exemplifica dizendo, a partir de Lucas 4, 25. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. E seria bom que se projetasse aí o terceiro slide. Quando aparecer aí, vocês me avisam. Tá, então vamos lá. Ele vai falar de Elias, que foi sustentado por uma viúva na cidade de Sarepta. Sarepta era uma região da Fenícia, e essa viúva não pertencia a Israel, era uma terra que não era de Israel, mas sim da Fenícia. E foi aqui que Elias veio a se achar. Pode deixar aí por enquanto. Então, na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, ou seja, não foi enviado para a casa de nenhuma viúva para que o sustentasse, a não ser uma viúva de Sarepta de Sidom. Sarepta era uma cidadezinha perto de Sidom, nesse slide. E ele cita um outro exemplo. Havia também, e agora nós podemos passar para Naamã, o slide número 4. No slide número 4, esse aqui é um mapa moderno da região de Israel, o Egito. Israel é toda essa região.
essa parte aqui do lado de cá, que pertenceu a Israel durante muito tempo, até que os romanos tomaram Jerusalém e ocuparam essa área, hoje é o território da Jordânia. E faz fronteira com a Síria, porque nós vamos falar de Naamã, que era um sírio, né? Vivia ele é citado, ele vai ser citado aqui. Nós estivemos aqui, quando estivemos em Israel, nós estivemos aqui nas colinas de Golã. Daqui você podia se ver a guerra naquela época, lá na Síria, bombas sendo jogadas, e vimos várias coisas. Visitamos como é que chama aquele lugar? Um bunker. É um lugar onde as pessoas se abrigam de foguetes e coisas semelhantes. E nós podemos ver o território da Síria lá de longe. Bom, então ele diz assim: havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, quem sustentou Elias foi uma mulher que não era de Israel. E quem foi buscar ajuda para ser curado, porque creu, foi Naamã, o sírio. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. O que Jesus quis dizer com ele? Olha, vocês são incrédulos, porque vocês não creem naquilo que Deus faz e sempre fez no meio de vocês. E coisas maravilhosas ele fez até com estrangeiros, e eles creram, mas ele vai explicar por que ele está dizendo isso. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Por quê? Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu não pude fazer isso aqui porque vocês não creem. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, vejam, do momento de ficar admirados com o que ele fazia, ainda que com incredulidade, o texto diz: e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Eu fico maravilhado com isso, porque por que Jesus conseguiu se safar de uma turba que estava a fim de julgar ele do penhasco? Porque ainda não era a hora dele. E então ele se safou numa boa, como só Deus pode fazer, e como ele ainda não estava na hora de ser preso, não tinha chegado a sua hora, então ele foi embora. Algum tempo depois, os galileus, os mesmos que rejeitaram Jesus aqui, o aceitaram. Algum tempo depois, os galileus o receberam porque viram o que Jesus tinha feito em Jerusalém. O texto diz: porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Estou lendo João 4, 44 e 45. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Isso fala de um episódio que se deu posteriormente, e eles o receberam porque viram lá em Jerusalém o que ele tinha feito em Jerusalém, mas na terra deles ele não fez. Mas, nesta ocasião, voltando para Marcos 6, 5, o texto diz: Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Porque ele não pôde fazer ali nenhum milagre, pelas razões que nós já vimos, por causa da incredulidade. O texto diz no verso 6,
a primeira parte do verso 6 do capítulo 6. Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Então, para concluir, a incredulidade, a frieza, a indiferença, a acomodação impede a livre operação de Deus. A nossa fé é alimentada por meio da palavra e por meio da oração. Quando lemos a palavra e nos alimentamos da palavra, a nossa fé é aumentada. E é verdade que a fé é um dom de Deus. E quando Deus quer, Ele faz com que eu tenha uma fé que normalmente eu não teria. A Epístola aos Romanos, no capítulo 12, nos faz saber isso com muita clareza. Até Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus. O que é dom de Deus? A graça e a fé. São dons de Deus. Então, não de obras para que ninguém se glorie. Então, eu não posso me vangloriar de ter fé, porque a fé que eu tenho foi a que Deus me deu para crer nele. Não me peça informação que eu não sei dar não, tá? Só sei dizer isso. A fé é um dom de Deus. E eu quero ver com você agora em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, graça aqui significa capacidade recebida de Deus para fazer a obra de Deus, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É possível pedir fé? É. A Bíblia é muito clara em dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais eu ouço, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu memorizo, quanto mais eu medito na palavra, mais a minha fé cresce. É por isso que se a gente ouve muita televisão, ouve muito aquilo que se diz nas redes sociais, é possível que a fé da gente vá lá para o brejo, porque você ouve tanta coisa que é só para baixo. Agora a palavra de Deus te levanta, a palavra de Deus te ergue, a palavra de Deus mostra aquilo que Deus é, não é o que você é o que Deus é. Se você olhar para você, você fica para baixo, mas o que nós precisamos olhar é para Deus. Eu não sou diferente de você, não sou melhor do que você, nem de forma alguma. Mas se não nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus, se ficarmos ouvindo muita opinião de A, B e C, a gente podemos nos deixar levar por essas opiniões e é perigoso, porque tem muita gente pessimista, tem muita gente derrotista, tem muita gente que só vê o mal, e o mundo está cheio de mal mesmo, mas nós temos um Deus, temos a sua palavra, temos as suas promessas, e é nelas que nós temos que colocar a nossa fé. Então a incredulidade, a frieza, a indiferença impedem a livre operação de Deus.
O texto de Marcos diz, Marcos 6, 5 e 6, não pôde fazer ali nenhum milagre a não ser curar uns poucos doentes impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Eu queria ler ainda para finalizar um texto de Isaías, que eu gosto muito, Isaías 53. E Isaías 53 começa dizendo assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. É uma referência a Jesus. Jesus é chamado de renovo. Na profecia de Isaías e do outro profeta que eu estou tentando me lembrar aqui, profeta menor. Mas, quando eu falo menor é porque escreveu menos. É assim que eles são chamados. Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Isso pode se referir a Jesus na cruz, quando estava padecendo, mas pode se referir também ao fato de que ele não era uma pessoa diferente dos demais homens. Não tinha nenhuma beleza especial, não tinha nenhuma aparência encantadora. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse, ou seja, que nos atraísse, algo especial. Ele era um homem, como outro na sua aparência. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Que não seja essa a nossa experiência. Todos nós estamos aqui porque cremos nele, né? Colocamos a nossa fé e a nossa expectativa dele. Mas os judeus do seu tempo não fizeram assim. É por isso que João, o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim, vamos ler do verso 10. Eu disse que era o último texto, mas eu vou ler mais um. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é tremendo. Isso é realmente grandioso. Eu vejo um privilégio enorme. Que privilégio de crer em Jesus, o de conhecer a Jesus. Sou grato a Deus por aqueles que o apresentaram a mim, por aqueles que me instruíram no caminho do Senhor e que me deram as bases para que no tempo devido eu pudesse realmente conhecê-lo de forma maior do que eu conhecia antigamente. E eu sou muito grato pela salvação e pela graça que nos é dada em Jesus. Conhecer Jesus é um privilégio enorme. Eu creio que eu e você devemos valorizar mais isso. Devemos realmente nos empolgar com Jesus. E quanto mais você lê sobre ele, mais você o admira, mais você o ama, mais você o quer. Isso acontece quando você o busca conhecê-lo, busca ter mais dele. Nós não podemos ter mais dele se não o conhecermos.
e nós o conhecemos através das Escrituras. E eu repito o que tenho dito outras vezes. O que Pedro diz: antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos buscar crescer.